Nós gostaríamos de chamar ao palco o Dr. Walter Gomes, doutora Maria Fernanda, o Dr. Francisco Costa, Dr. Dimitri, Dr. Robson já chegou? Dr. Robinson, e eu vou pedir a gentileza da doutora Auristela Ramos, ser a nossa moderadora na discussão para os nossos convidados. Eu queria fazer uma pergunta, um caso muito interessante, nós até levamos para discussão na SOCESP, houve uma posição, era um paciente incrível, ele era assintomático de alta atividade física, até idoso, uma cirurgia prévia de revascularização do miocárdio. Ele tinha uma disfunção ventricular, mas era isquêmica, tinha sequela de vários infartos, e tinha uma estenose aórtica com 0,6 de índice valvar, grave. Nessa situação, você acha que a cirurgia ou a TAV, ela aliviando a pós-carga do ventrículo, cuja disfunção não é secundária à valvopatia, tem melhora? Tem disfunção ventricular, mas não é secundária à valvopatia. Tem duas doenças, né? Tem uma miocardiopatia, são duas doenças. Uma miocardiopatia isquêmica e uma estenose aórtica grave. E uma estenose aórtica grave. Vale a pena a gente investir nesse paciente? O que é que você acha? Eu acho que você abrindo a válvula aórtica, você consegue, você vai melhorar o fluxo, né? Eu acredito que você vai descomprimir também um pouco para o ventrículo. Então, eu acho que... que nível que é a fração de ejeção? Era fração de ejeção um pouquinho abaixo de 30. E curioso, o paciente era assintomático e ativo. Ele era esportista, o idoso, e ele, curioso, que ele não teve melhora com a dobuta, ele não tinha boa reserva contrátil. Agora ele fez arritmia, só um minutinho. Ele fez arritmia com dobuta, então não deu para levar para uma carga mais alta. Mas até a dose recomendada com o Exstress, ele não teve uma recuperação. Então a dúvida é, será que esse miocárdio vai, de certa forma, ter um remodelamento reverso e depois a substituição? E ficou essa dúvida muito grande. O gradiente era alto? O gradiente era um pouquinho abaixo de 40, mas a área valvar era de 0,6. Não conseguiu elevar o gradiente com a dobuta, porque ela fez a arritmia ventricular. Mas com a fração de ejeção mais baixa, né, o gradiente vai ser... Eu acho que essa é a indicação clássica de TAV hoje, sem dúvida. O doente tem disfunção ventricular esquerda, o gradiente vai ser menor porque tem disfunção do ventrículo esquerdo. O doente idoso, faltou levar a mulher na consulta, foi só o que faltou aqui para a gente fechar a indicação. Esse sintoma ele deve ter. Esse tipo de paciente não entrou em nenhum estudo randomizado controlado. Tudo que nós falarmos aqui vai ser opinião pessoal. Opinião pessoal hoje tem muito pouco peso em decisão cirúrgica. Nós hoje temos que nos basear pelas evidências científicas de mais alta hierarquia, que é estudo randomizado controlado e meta-análise. Isso é um caso que não tem nada. Tudo que nós pudermos falar aqui vai ser empírico. Você pode indicar ou pode não indicar, e o resultado vai ser ao acaso. Tá? Agora, se ele não tem nenhuma reserva funcional, como mostrou no teste com dobutamina, significa que a quantidade de tecido fibrótico no ventrículo esquerdo é tão grande que ele não vai ter melhora funcional. Quando não tem melhora funcional, você não espera que esse indivíduo tenha aumento de sobrevida. O que pode o tratamento fazer nesse tipo de paciente? Melhorar sintoma. Então, nesse tipo de paciente, se ele é assintomático, a decisão fica mais complicada ainda. Você vai indicar um procedimento para um paciente assintomático, ou seja, você não vai oferecer para ele nenhum benefício de melhora de qualidade de vida. E você não tem nenhum ponto que diz que você vai melhorar sobrevida desse indivíduo. Ora, se você indicar para um procedimento para esse indivíduo, tudo fala a favor de você estar prejudicando ele. Não tem nenhum benefício visível de intervenção. Só um comentário a respeito desse paciente específico. Na verdade, na diretriz, já existe evidência de como se posicionar para esse paciente com estenose aórtica
e disfunção ventricular esquerda, que seria realmente isso que foi indicado para o seu paciente, a realização de um eco de estresse com dobutamina. Né? Isso existe uma classe de recomendação 2A e com nível de evidência B. O que ocorreu com o seu paciente é que o teste foi inconclusivo, na verdade. Né? Ele desenvolveu arritmia e, com isso, talvez ele não pôde elevar o gradiente a ponto de definir se ele tinha uma pseudoestenose aórtica grave ou se ele tinha realmente uma estenose aórtica significativa. Nessas situações, um outro método que o senhor pode utilizar é a angiotomografia. Né? Existem evidências também na literatura se determinar com a avaliação do grau de calcificação da válvula, score de cálcio da válvula, o sexo masculino, né? Então, esse seria um outro parâmetro também para indicar. Existem estudos do Canadá, do Philippe Barrault, que é um cardiografista muito experiente nessa área, que esse paciente tem uma evolução pior. Então, confirmando o diagnóstico de uma estenose aórtica significativa, com presença de disfunção ventricular, mesmo que a disfunção ventricular possa ser também por causa isquêmica, eu indicaria um procedimento de troca valvar aórtica, seja percutâneo, seja cirúrgico, a depender do risco cirúrgico que esse paciente apresentasse. Eu concordo, digamos, em teoria, digamos assim, uma substituição, você aliviar essa estenose aórtica, você vai, de alguma forma, dar benefício. Por outro lado, o que o Walter falou, eu acho que é absolutamente correto. De vez em quando a gente tem esse feeling de que vai melhorar, mas realmente, especialmente pelo fato dele ter feito arritmia, é mau, né, durante o ecoestresse. Mas se ele não aumentou em nada a fração de ejeção, realmente não existe dado que comprove que a gente realmente vai beneficiar de forma significativa esse paciente. Mas, digamos assim, juntando tudo isso, o meu feeling pessoal nesse caso seria de fazer uma TAV. Eu gostaria só de complementar, essa discussão é muito salutar e é uma discussão que a gente tem tido todo santo dia. É interessante essa decisão, antes a gente tomava a portas fechadas, era um peso muito grande. Eu acho que com o advento do hard team, a gente tem praticado isso de forma extensiva, né? E nós vemos que o fiel da balança não é o intervencionista nem o cirurgião, o fiel da balança é o cardiologista, que vai dar o tom, porque é ele que sente o paciente no dia a dia. Essa questão de ser assintomático ou não, então a participação do clínico nessa decisão é fundamental. Não vou nem entrar nessa questão dos guidelines e tal, porque esse caso eu acho que não tem embasamento científico para indicar a TAV, mas concordo com o Dr. Francisco, eu indicaria sem sombra de dúvida. Agora, nós temos que dividir essa responsabilidade com o paciente também. Eu acho que o hard team faz essa discussão, apresenta as evidências, no final chega-se a um senso comum, mas a decisão ela deve ser do paciente embasada. Eu acho que, antigamente, a gente tomava a decisão pelo paciente e as consequências quem sofria. Quem sofre ou sofria ou era o paciente. A gente tem que dividir isso. Nós temos uma experiência no Dante com esse tipo de paciente. Inclusive, é motivo do meu pós-doutorado, exatamente esse tipo de paciente aí, com fração de ejeção abaixo de 40%, média de fração de ejeção de 35%. Nós vimos que esses pacientes, que nós chegamos à conclusão que tratava-se de uma estenose aórtica verdadeira, fizeram um ecoestresse, e o ecoestresse mostrou que era uma estenose aórtica verdadeira com disfunção ventricular esquerda, e eles foram para a TAV. Houve uma melhora significativa da fração de ejeção, de 30 e pouco, média, foi para 45, classe funcional melhorou e tudo. Dentro do grupo, nós fizemos subgrupos, alguns melhoraram muito a fração de ejeção e outros nem tanto. E dentro dos subgrupos, na análise multivariada, nós encontramos que ter tido doença arterial coronária no passado, ou ter sido submetido à revascularização percutânea ou cirúrgica, foi um preditor de não melhora significativa da fração de ejeção, quando a gente procurou em análise multivariada. Então, o fato de ele ter uma sequela de isquemia, provavelmente ele não vai se beneficiar tanto como se ele não for coronariano, mas o benefício, de uma maneira geral, foi muito bom. Um ganho de quase 15% na fração de ejeção. Bom, algum outro comentário, perguntas? Caso quantificar a fibrose, Como? Quantificar o grau de fibrose no miocárdio, né?
Porque o eco vê mais a funcionalidade miocárdica, né? Não vê o grau de fibrose. Seria muito interessante fazer uma ressonância para ver o grau de fibrose desse paciente. No nosso caso, nós não fizemos ressonância com esse intuito, né, de ver nos pacientes pré-TAV, nós não fizemos. Então, eu não tenho essa resposta para ti, mas acho que tem, na dúvida, é um exame que poderia trazer um benefício. Mas uma vez que a gente entenda que a estenose aórtica é grave, é muito difícil não fazer nada, porque, principalmente, eu acho, nesse caso desse paciente específico, que ele é oligosintomático, não devia assintomático, né? Não deve ter tanta fibrose. Ele é oligosintomático, assintomático é porque a esposa não foi junto mesmo, né? Mas... Esse é o tipo de paciente hoje que mexe com a emoção, porque nós somos treinados para fazer alguma coisa pelos pacientes. Sempre dá algum tipo de solução para o problema. Agora, esse é um paciente, até eu não posso deixar de compartilhar a opinião deles aqui, de que eles fariam TAV. O médico tem que fazer alguma coisa. Agora, se nós formos ver do ponto de vista racional, não há nenhuma evidência nesse tipo de paciente. Nós podemos prover melhora tanto da parte de sintoma, que esse cara é assintomático, quanto os trabalhos que mostram a intervenção de TAV em pacientes com fibrose miocárdica avançada não mostram melhora também. E aí, o que nós podemos ter de evidência científica que nós vamos aumentar a sobrevida desse paciente? Nenhum. Então, e outra coisa, hoje TAV é um procedimento de alto custo. Como é que nós vamos mostrar para as fontes pagadoras que nesse tipo de paciente, onde nós não temos evidência científica, que nós não vamos melhorar nem a qualidade de vida, nem evolução do paciente, como é que nós justificamos para a fonte pagadora que nós estamos indicando um procedimento que nós não temos nenhuma evidência científica? Então você vê que hoje nós estamos entre a cruz e a espada. O Heart Team, ele é importantíssimo. Ele pode nos dar uma direção. Às vezes o cardiologista, ele fala, não, mas tem isso, isso, isso. Muda, às vezes, a discussão. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Walter. Ele falou que o teste no Buta foi inconclusivo. Se fosse conclusivo, o teste no Buta mostrou que é uma estenose aórtica verdadeira com resposta. Você mudaria de opinião? Mudaria. É porque o dele foi inconclusivo, não foi negativo. Não, inconclusivo significa o seguinte, não tem resposta. Até a dose atingida, ele não teve reserva contrátil. Não teve reserva contrátil. Depois disso ele fez arritmia. Ele fez arritmia, então foi inconclusivo. Então esse mesmo paciente teu, a pergunta é essa, se tivesse conseguido chegar, porque as evidências mostram que o paciente que tem disfunção ventricular esquerda grave, estenose aórtica grave, que a gente faz um teste, que a gente entende que a estenose aórtica é verdadeira e ele tem uma miocardiopatia junto, se ele tem reserva contrátil, ele deve ser submetido a algum procedimento. Isso é interessante, essa discussão é muito interessante, porque nós estamos indo para fronteiras que nós não temos resposta ainda. Bom, como é que se faz... Não, peraí. Nós temos dois tipos... Quando é positivo, tem resposta. Não, nisso daqui não. É o seguinte, nós temos dois tipos de disfunção ventricular. Um é acarretado pela sobrecarga sistólica crônica, que a estenose aórtica impõe ao ventrículo e, consequentemente, essa sobrecarga leva à fibrose. Essa fibrose ela é difusa no ventrículo esquerdo. É diferente da distribuição da fibrose que nós temos na insuficiência coronária, por sequela de infarto, que são áreas regionais, são segmentares. E se esse ventrículo tem menos de 30% de fração de ejeção, significa que grande parte dessa área de ventrículo esquerdo está comprometida por uma fibrose irreversível, diferente da condição que você estudou, que tinha de fibrose scatter, que é difusa no ventrículo. Mas no meu grupo de pacientes, tínhamos pacientes eu sei, que foram os que tiveram menos benefício. Agora, esse paciente vai viver mais ou vai viver menos do que uma coorte comparada de paciente com outro tipo de tratamento? Não temos essa evidência. E quando nós vamos fazer TAV, nós temos que provar para a fonte pagadora que nós vamos oferecer benefício. Como é que a gente prova nesse caso? Na verdade, eu acho que ninguém vai provar nada, que é difícil provar. Primeiro que a fibrose, nós não sabemos o quanto é da coronariopatia e o quanto é da estenose aórtica. Podem estar os dois 100%. Se a gente for fazer uma analogia, não melhorou a fração
intervenção de gestão não teve reserva contrátil, porém, se fizeram uma analogia com o teste de esforço, eu acho que o pior prognóstico em teste de esforço é quando o doente faz hipotensão durante o teste de esforço com estenose aórtica. Mas a arritmia grave também é um fator, digamos, que o doente não seria totalmente assintomático. É um cara que, ainda mais você falou que ele é idoso, mas que ele é ativo e esportista. Então é um doente que, talvez intuitivamente, a gente vai dizer, não, nós vamos estar liberando isso. Ou nós vamos dizer para o paciente, não faça mais nada, não dê mais tua caminhada, não vá mais correr, porque ele pode ter uma morte súbita durante uma atividade física. Então é realmente uma situação que a gente tende a fazer. Mas... E nesse ponto, você falou um ponto-chave, Francisco, que com certeza ele não é assintomático, né? É isso que serve o teste funcional. Quer dizer, essa parte do assintomático a gente já resolveu que ele não é. Provavelmente ele tem sintomas. Mas isso aí realmente é muito controverso, concordo com todos. Estou fazendo o papel de advogado do Tiago. Claro, se a gente tem um convencimento como clínico, o paciente na nossa frente, com estenose aórtica grave, a gente tem a tendência a fazer um tratamento dessa válvula. Na grande dúvida, uma possibilidade é fazer uma valvotomia percutânea com balão, ver se ele recupera, isso nós já fizemos também, várias pessoas já fizeram, faz um balão, vê se ele recupera algum grau de fração de ejeção, se melhora a classe funcional dele, e aí também pode ajudar na decisão, se a dúvida persistir. Mas é um caso muito difícil, eu concordo que se a gente ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, não vamos chegar a só de conclusão fazer nenhuma. uma votação aqui, quem indicaria, Tavi? Não, o que é que foi feito? O pessoal, quem discutiu esse caso foi o João e o Taraçaíte, como debatedor. Você estava na mesa, você era para estar. Acho que você... E eles indicaram o TAV. Eles indicaram o TAV para os pacientes. Eu sinceramente, fui contra a TAV. Fui um pouco mais conservador. Mas o paciente não é meu, é um caso que foi levado. Okay. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. É muito interessante essa situação que você colocou de fazer valvoplastia por balão nesses pacientes. Valvoplastia por balão em pacientes hemodinamicamente estáveis é classe 3 de indicação. Em pacientes com um comprometimento hemodinâmico importante, ele cai para a classe 2B. Bom, quando você faz balão nesses pacientes, 60% a 70% deles aumentam a regurgitação, fazem insuficiência aórtica associada. Nesse tipo de paciente, insuficiência aórtica é terrível, porque na estenose aórtica grave você tem um ventrículo esquerdo extremamente hipertrófico, com uma cavidade ventricular esquerda virtual. A gente apanha isso em cirurgia nesse tipo de paciente. Quando você cria insuficiência aórtica nesse paciente, esse ventrículo não está preparado para essa sobrecarga diastólica aguda. O paciente piora terrivelmente. Como é que você encara isso, esse 60% de produção de insuficiência aórtica que poderia mascarar o resultado que você quer? 60%, Walter? 60%. Isso apareceu no Partner 1, no braço alto risco. Então, né? Não. Grave? Moderada. O Partner que comparou pacientes inoperáveis que fez TAV e teoricamente tratamento clínico, que não foi tratamento clínico, foi na verdade 75% dos pacientes fizeram balão, esses pacientes pioraram e morreram mais no acompanhamento de 1 ano e 5 anos. Deixa eu ver, o que é que Dimitri que faz balão tem a dizer? Em relação a esses dados que o Dr. Walter, 60% de refluxo aórtico, eu desconheço. Eu até gostaria que o senhor depois me indicasse a bibliografia, porque essa não tem sido a nossa experiência no antipasanese, porque nós temos dificuldade lá realmente de indicar TAV, principalmente pelo alto custo do procedimento. Então, recebemos toda semana, Marcelo, pacientes com estenose aórtica grave, sintomáticos, e que tem que esperar um tempo grande para receberem a prótese. E nesse caso nós temos indicado valvoplastia por balão. A técnica, na verdade, evoluiu muito, até com o aprendizado que a gente teve com o TAV, da valvoplastia com balão. Hoje em dia os balões são de menor perfil, a gente tem um cuidado extremo com questão de complicação vascular.
E a nossa taxa de refluxo severo, eu não me lembro da gente ter tido nenhum caso. Nós temos o grande problema da valvotomia aórtica com balão é a restenose É a recorrência. precoce. Assim, 3, 4 meses, 6 meses. Agora, o benefício, vou ser sincera, não é? Porque, né, o benefício do balão é enorme, muito né? grande. A gente costuma brincar lá, o doutor benefício Walter na aula é dele falou muito dos grande. residentes. Eles dão uma melhorada, às vezes abre 2, 3 milímetros. Essa é a Sai- observação que a gente tem, né, dos ele sai de residentes. 0,6, 0,7 para 0,9 de área valvar. E ele melhora muito, a gente consegue ter alta do hospital, aguardando o protocolo TAV, ou sei lá o que ele vai fazer. A gente quando costuma brincar, né, Auricela, que o doente entra numa sala com estenose aórtica e ele sai da sala com estenose E aórtica. Você IAO não faz consegue... tempo que eu não vejo, juro. Faz muito tempo que eu não vejo uma IAO grave, mas muito tempo. Eu estou citando o partner do paciente inoperável. Acho Eu que tô nós falando podemos da até vida Eu passar. gostaria dessa bibliografia, doutor Não, Walter. é Vai só enriquecer pegar a minha- publicação do meu partner. conhecimento. Partner inoperável. Está Na lá. New England, isso não é citado. Ah, é citado. Eu Sobre tenho isso no meu refluxo slide aórtico. quando eu mostro. Eu não sei o grau de insuficiência aórtica, mas realmente na nossa prática, que claro que a gente se puder colocar um TAV ou uma cirurgia cardíaca, é óbvio que o doente vai. Mas eu digo, nesses pacientes, né, que enquanto aguarda o protocolo, nós não temos... Eu só posso fazer uma observação, O balão Auricela, depois? surgiu como uma ajuda. Nesses pacientes a respeito de valvoplastia com balão, até para quem está no dia a dia com esses pacientes, a gente recebe muitas vezes pacientes hemodinamicamente instáveis. E nessa situação, tenta-se droga vasoativa, entuba-se o paciente, às vezes acaba se perdendo um tempo precioso. Esse é o doente que você tem que fazer valvoplastia com balão. Né? Dá uma chance para ele, para futuramente ele ser submetido ao TAV, ou mesmo uma cirurgia de troca valvar aórtica. A gente está cansado de ver esse tipo de paciente no Dante Pazanese e tem sido a nossa conduta. Né? Os residentes já sabem disso. Internou com estenose aórtica grave, muito sintomática, edema agudo, estabilidade hemodinâmica, para a sala de hemodinâmica, para se fazer uma valvoplastia com balão e dar chance desse paciente receber um tratamento definitivo posteriormente. Essa é a indicação do guideline, da ponte da valvoplastia aórtica. É mais um comentário que é o do horário. Não, só um comentário para... Esse negócio de aumentar 0,2, 0,3 de área é que nem estenose mitral, né? Quer dizer, a área mitral normal é 6 centímetros quadrados. Se vai diminuindo até 1,6, 1,5, não acontece absolutamente nada em termos de sintoma. A partir daí, de 1,2 para baixo, cada 0,1, 0,2, muda tudo. Então, quer dizer, dá aquele alíviozinho suficiente. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: essa melhora da função ventricular nesses doentes com miocardiopatia, ela ocorre fundamentalmente num período bastante curto depois do procedimento, ou ele continua melhorando ao longo com um remodelamento ao longo de 6 meses, 1 ano? Na minha evolução, eu vi fazer até 1 ano. Ele melhora, a curva é assim, sobe um pouquinho, depois fica em 1 ano. A gente faz eco a cada 3, 4 meses para isso, e 1 ano estacionou, também não vi depois de 1 ano. Minha experiência com 1 ano realmente é sustentada, aumenta e fica. Bom, nós vamos então para a próxima. Doutora Auricela, obrigada aos speakers. Nós vamos agora fazer uma pausa, um coffee break e voltamos depois com a aula da doutora Auricela.